existe. E essa coisa, eu nunca questionei a existência de Deus, né? Nunca. Mas quando eu me converti, deu uns 6 meses de convertido, cresceu essa interrogação na minha cabeça. Será que Deus existe realmente? E deu muito trabalho para eu orar e me concentrar e tirar eu acho que era uma seta do inimigo, né, na minha cabeça às vezes. Mas então, se você vai caminhando com Jesus, você passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E você vai caminhando. E essa caminhada que você tem na vida cristã, qualquer tipo de caminhada, né? Na sua caminhada profissional, né? Se você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, ou na sua caminhada espiritual. Então, você vai adquirindo, vai gerando em torno de você situações, circunstâncias que nós chamamos de experiências, né? São experiências que nós passamos na vida profissional, no trabalho, né? E muito mais na vida espiritual. Agora, muitas vezes, a visão que as pessoas têm das experiências, o entendimento que as pessoas têm muitas vezes, elas não veem muitas vezes, não veem as pressões pelas quais elas passam, as lutas pelas quais as pessoas passam, elas não veem isso de modo positivo, elas veem muitas vezes de modo negativo, né? Então, eu acho interessante essa carta de Filipenses, é um livro muito bom de ser lido. Paulo estava, eu já disse há pouco dias aqui, Paulo estava preso em Roma, né? Não sairia mais daquela prisão, ele sabia que seria morto ali, mais dia, menos dias. E dali, então, da prisão de Roma, Paulo escreveu essa carta. Ele fala um monte de coisa boa nessa carta. Eu quero aproveitar esses 3 versículos aqui, para dizer assim que Paulo via, como que Paulo via as coisas, como que Paulo via a vida. Paulo foi alguém que se entregou para Jesus, né? De corpo, alma e coração. Assim, para viver, Paulo se entregou para Jesus, para viver o cristianismo, para viver, né? Tipo assim, naquela expressão, o que desse e viesse, né? E Paulo estava preso ali, mas não havia assim, uma manifestação de desânimo, de frustração, né, de reclamação, de murmuração, não havia. Às vezes nós conversamos com pessoas, amados, elas não têm muitas lutas, mas elas murmuram, elas têm murmuração, têm reclamação. Eu falava, mas eu parei, eu desanimei. Você encontra N pessoas pela rua, mas eu era crente, mas eu parei porque muita provação, muita luta. Mas será que passou por muita luta mesmo? Será que é muita provação de verdade? Então Paulo fala assim, olha, eu vejo aqui 3 situações interessantes que Paulo deixa fluir aqui nesse texto. Primeiro versículo 12 fala assim, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Quais coisas aconteceram? Quais coisas? Ele vai dizer depois mais tarde, né, das prisões. Então assim, ele fala, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, elas contribuíram para o Evangelho. Então, Paulo tinha um foco. Paulo não focava em si, ele não focava na sua pessoa, ele focava no projeto do Evangelho. Ele falou assim, ó, as provas que eu passei, tudo que eu passei, contribuíram para o Evangelho. Então, Paulo tinha uma visão focada no Evangelho. Ele estava assim, envolvido, né? Ele mesmo diz lá em Atos, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro o ministério que Deus estabeleceu para mim. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério a que Deus se propôs para a minha vida. Então, Paulo via tudo que ele via do lado do Evangelho. Tipo assim, o Evangelho vai ganhar alguma coisa? O reino ganha alguma coisa? É positivo para o reino, é positivo para o Evangelho. Então, assim, a vida dele não era focada em si mesmo, era focada no Evangelho. Então, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram foi de proveito para o Evangelho. Irmãos, Jesus preparou, ele trabalhou e viveu aqui no mundo quase 3 anos, mais ou menos 3 anos, preocupado, né,
formar uma equipe, formar um povo, formar uma igreja, lá em Atos 16 fala que edificaria a minha igreja, etc. Então, a preocupação de Jesus, o cuidado dele, foi de incutir na cabeça das pessoas, incutir que tinha uma tarefa a ser feita, tinha um projeto a ser realizado. Ele não veio aqui, ficou 3 anos andando assim por nada. Ele tem um projeto, né? Eu tenho um projeto, tem um plano, tem uma coisa a ser feita. E depois ele fala em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus. Depois falou assim, assim como o Pai me confiou o reino, eu confio o reino a vós. Então, ele focou nos seus discípulos, que ele tinha uma coisa para fazer, e que essa coisa que ele tinha para fazer ficaria na responsabilidade dos seus discípulos. E Paulo encarnou isso aqui de tal maneira que ele fala, gente, eu quero que vocês saibam que tudo que me aconteceu comigo, esse tudo, quer dizer o que? Esse tudo que ele fala, esse tudo inclui prisões, né, tentativa de linchamento, açoites, né, tudo que você pensa, fome, ameaça de morte, tudo isso que eu passei, serviu para o melhor proveito do Evangelho. Então a gente tem que, eu acho que Deus, acho não, com certeza, Jesus espera de nós, de todos nós, que tenhamos esta visão, né? O Evangelho está ganhando, é bom para o Evangelho, vai fazer bem para o Evangelho, né? Ou vai fazer mal para o Evangelho? Então, assim, a minha vida, o meu dia a dia, quer dizer, que lugar que eu estou colocando o Evangelho na minha vida, né? Que espaço que ele tem na minha vida. E quando ele fala de Evangelho, na verdade, ele fala da pregação do Evangelho, não é qualquer coisa, né? As coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo se desligou do mundo e ele entregou a sua vida para proclamar o Evangelho. Ele fala assim, tudo que me aconteceu foi bom para melhor proveito do Evangelho. Às vezes, irmãos, as pessoas estão muito voltadas para uma vida, né? Eu estava comentando, comentei com a Maura, eu acho. E se você ouviu estava vendo aquele, é um pensador, professor de história, professor de língua, e também ele era um professor de arte, bem maduro mesmo. Ele morreu há pouco tempo atrás aí. Mas ele estava falando assim ele falou sobre o Brasil, né, sobre a vida do brasileiro. Ele falou sobre a frivolidade, né? Uma vida frívola. O que é vida frívola? Sem sentido, né? Sem razão de ser. Daí ele estava contando assim, uma historinha ele falou assim, que ele foi lá no Rio para poder recebeu um prêmio na Academia Brasileira de Letras, ele é escritor. Ele fez uma peça muito bonita, né? Que depois virou um filme, que é O Auto da Compadecida, né? Então, é engraçadinho aquilo lá, né? Então, é dona aquela arte lá. Então, ele falou que ele foi no Rio para receber um prêmio da Academia Brasileira de Letras. Aí chegou lá, ele foi se hospedar na casa de um cara muito rico. Ele foi se hospedar lá e a mulher falou para ele assim, o senhor já foi à Disney? Ele falou, o quê? Você foi à Disney? Ele falou assim, não, nunca fui à Disney. Passou a Disney, eu nunca fui. Mas o senhor foi lá e não foi? Ele falou, nunca fui nos Estados Unidos. Ele falou, nunca fui nos Estados Unidos. Né? Aí depois, no meio das histórias, história vai, história vem. Aí o marido dela trouxe à tona o nome de uma pessoa lá. E aí falou assim, mas ele já foi à Disney? Ele falou assim, essa mulher divide o mundo em 2 categorias, os que foram à Disney e os que não foram à Disney. Como eu não fui na Disney, estou por fora. Então, assim, essa coisa assim, o que é bom, o que vale a pena? Não, vale a pena se for à Disneylândia, né? Se vale a pena. Irmãos, vale a pena se eu conquistar alguém para Jesus, né? Não é pecado ter conforto, não é pecado ter recurso, mas o cristão é chamado para ter uma prioridade na vida dele. O primeiro lugar do cristão, a prioridade do cristão é o Evangelho. Depois as outras coisas vão se encaixando no dia a dia. Então as pessoas vivem nessa frivolidade da vida, priorizando tanta coisa passageira, né, valorizando coisas passageiras que não vão a lugar nenhum.
Então Paulo fala assim para ele, fala, o que aconteceu comigo, prisões, violência, sofrimento, tudo contribuiu para o maior proveito do Evangelho. A igreja, irmãos, a igreja precisa ter essa visão da vida, essa vocação. O Evangelho tem que predominar, o Evangelho tem que vencer, o Evangelho tem que ser prioridade em seu Evangelho. Amém? Aí, ele fala no verso 13, ele fala assim, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas para toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Olha, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. A guarda pretoriana era a guarda que cuidava do palácio do embaixador, do imperador lá, né? Os soldados do imperador. Então Paulo ficou preso ali. Como ele estava preso ali, os guardas que tomavam conta ali eram da guarda pretoriana. Então houve conversão de guardas. Quer dizer, Paulo fez um evangelismo ali, naquele lugar ali. Então ele dá a entender para a gente assim, que o fato de ele ficar preso ali, quer dizer, essa prisão, ela não retrocedeu o Evangelho, de maneira que as minhas prisões de Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Assim, minha prisão serviu de testemunho para toda a guarda pretoriana. Inclusive, Paulo criou como se fosse uma célula ali dentro daquela prisão ali, através daqueles guardas, e muitos guardas se converteram ao Evangelho. Então, assim, a sua vida era produtiva. Não importava a circunstância. Eu podia ficar ali preso, falar assim, não, eu estou preso aqui, eu estou revoltado, eu estou triste, porque eu estou preso, fui injustiçado, eu fiz evangelho, ficar naquela prisão emudecido, calado, cabisbaixo, murmurando, lambendo suas feridas. Não, Paulo não. Paulo foi produtivo. Olha, isso aqui foi lucro para o evangelho. Eu pude divulgar o evangelho para toda a guarda pretoriana. Amém? Eu falo que eu já devo ter contado isso aqui na igreja, estou 15 anos contando história, né? De repente já contei essa história aqui. Mas alguns eu sei que não ouviram, né? Lá em Maringá tem um casal muito envolvido com a obra de Deus, muito dedicado mesmo, né? O Tiago e a Marta. O Tiago ajudou a pagar meu seminário lá. Não é por isso não, porque a vida deles sempre foi voltada para o evangelho mesmo, né? Ajudaram a comprar alguns terrenos para construir igreja lá em Maringá, muito envolvido. E ela é muito evangelista, muito pregadora do evangelho. Ela foi lá em Manaus, e lá em Manaus naquele tempo tinha um leprosário, né, onde ficava um hospital de leprosos. Aí ela foi lá visitar aquele hospital e um recanto assim, né, espécie de um orfanato, espécie de alguma coisa assim, mais ou menos assim. E ela foi lá. Aí tinha um senhor que era Assembleia de Deus, estava lá. Ela conversa com ela gosta muito de pregar o evangelho, prega aqui para ele, falou, eu sou da Assembleia de Deus, tal. E ele era leproso. Ela falou assim, olha, eu vou orar para o senhor curar, para o senhor sarar. Ele falou, eu não quero oração, não quero sarar. Porque se eu sarar, eu tenho que ir embora. Eu quero ficar aqui. Eu quero pregar o evangelho aqui, eu não quero sarar da minha lepra. Porque se eu for leproso, eu posso ficar aqui pregando o evangelho. Então, essa coisa assim de que o evangelho vai sempre ganhar. Não importa a circunstância, né? E o que Paulo fala é isso, olha, eu estive aqui, mas o evangelho foi bom, né? Foi bom porque o que aconteceu durante esse tempo todo? Ele fala assim, olha, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Não somente a guarda pretoriana, mas os demais lugares ficaram sabendo da prisão de Paulo e houve muita conversão. Então assim, irmãos, quando alguém está na mão de Deus, e quando alguém é de Deus, ele esquece suas próprias feridas, ele esquece os próprios desacertos, tudo que se passa na vida dele é transformado em algo útil para o reino de Deus. Tudo, né? Tudo. Paulo não foi diferente. Enquanto ele teve ele preso ali naquela prisão, Paulo foi produtivo. Ali nasceu um grupo de evangelismo ali naquela prisão. Você às vezes ouve pessoas, irmãos, elas reclamonas, né? Reclamadeiras, murmuradoras,
desanimadas, frustradas muitas vezes, né? E elas falam que estão com lutas, né? Estão sofrendo. Me lembro do escritor aos Hebreus, ele fala assim, no vosso combate contra o pecado, ainda não chegaste ao sangue, ou seja, vocês não derramaram sangue ainda. Que ele fala, vocês não derramaram sangue ainda no vosso combate contra o pecado. Então, assim, a igreja primitiva, isso aqui era o dia a dia da igreja primitiva, eram as prisões, né? Eram prisões, eram mortes, eram perseguições, né? Quantas pessoas foram mortas? Quantas perseguições aconteceram, mesmo em datas mais recentes, né? Por exemplo, na reforma da igreja, eles mandaram uma chamada na França, à noite de São Bartolomeu, que foram mortas muitas pessoas, mas muitas pessoas foram mortas, elas foram mortas queimadas, foram colocadas assim, óleo nelas e foram penduradas nos postes na rua e colocado fogo nelas, e clareava a noite, aquela escuridão, eles eram a luz daquela noite. Então, muitos morreram, queimados, né, perseguidos. Então, isso aqui era o dia a dia da igreja primitiva. Mas não havia desânimo, né? Não havia parar, não, eu desviei, não, eu desanimei, não, eu parei, eu abandonei. Não. Eles iam para cima. Então, Paulo fala assim que a sua prisão ali foi manifesta, foi bem, né? Para toda a guarda pretoriana e para toda a região. Então, queridos, Deus conta com a gente. Deus conta com a gente. Para a gente, em qualquer circunstância, em qualquer maneira, a gente esquecer um pouco da gente. Esquecer um pouco da nossa dificuldade, dos nossos interesses pessoais, das nossas frivolidades, né? E falar, não, o Evangelho em primeiro lugar. O Evangelho. Esse tipo de cristão que fazia parte da igreja primitiva, esse cristão, né, que tinha a vocação, assim, a mente, o coração e a alma voltado para o Evangelho de Cristo Jesus. Que a nossa igreja seja assim, irmãos, que a nossa igreja tenha a visão do Evangelho em primeiro lugar. E tudo que se passar conosco, sirva para o bom andamento da obra do Senhor, que possa ser aproveitado por Deus de alguma maneira. Mas ele fala no outro versículo, que é o verso número 14. Aliás, o verso número 14, né? Ele fala assim, muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha isso aqui. Muitos dos irmãos que, ao verem as minhas prisões, ao verem a minha situação, eles começaram a pregar mais ousadamente. Quer dizer, incentivou outras pessoas, se tinha alguém meio desanimado, alguém meio frustrado. Quando via a história de Paulo, quando via o apóstolo Paulo, quando via a sua biografia, eles resolviam pregar mais animadamente o Evangelho. Então, Paulo foi útil para si próprio, as perseguições úteis para si, foi útil para a conversão de guarda pretoriana e foi útil para incentivar também as pessoas que o viam a sua história, ficavam animadas. Elas se dispunham, né? Fala que elas iam pregar mais animadamente, corajosamente. Irmão, tudo que se passar com a gente, irmãos, deve servir para alguma coisa. Amém? Deus não desperdiça nada da nossa vida. Tudo se passa com a gente. A gente não pode olhar do ponto de vista negativo, derrotista, de reclamações, murmurações. Fala, não, Deus pode ganhar alguma coisa com isso. Evangelho pode ganhar alguma coisa com isso. Algum testemunho eu posso dar e servir de bênção para alguma pessoa através das minhas experiências. É isso que o apóstolo Paulo fala. Falou, olha, muitos dos irmãos se animaram, se dispuseram a pregar o Evangelho, assim, baseado na minha experiência, e se animaram e tiveram mais ânimo para poder pregar o Evangelho. Então, incentivou não somente a guarda pretoriana, mas incentivou alguns irmãos que já eram até crentes muitas vezes. Eles ficaram animados de ver a sua história. Irmãos, eu quero que a gente tenha esse entendimento assim, irmãos. A gente vai caminhando no dia a dia. Você se converteu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. As experiências que você teve.
para que servem, para que elas têm servido. Para algumas pessoas, as experiências é para se desviarem, se desanimarem, murmurarem. Elas não têm aquela visão de que as provações que a gente passa, as lutas que se passa, elas servem para o nosso crescimento. Se o nosso coração está em Deus, a gente vive com Deus, então as provas que passamos, as lutas que passamos, as lágrimas que choramos, elas servem para alguma coisa algum dia na nossa vida, vai ser útil para alguma coisa algum dia. Essa é essa igreja que Deus quer, irmãos. A gente passa esse tempo agora, né? Às vezes eu vejo pessoas ficam assim, afoita, né? Tão acelerado, né? Mas, irmãos, isso não é nada. Se nós pensarmos na igreja primitiva, nas lutas que eles passavam, né, no sofrimento que eles passavam, porque eram prisões e eram mortes, né? Não era à toa, não. Você vê que lá em Atos, quando eles foram instituir os diáconos, eles falam que porque havia muitas viúvas na igreja. E por que tinha muitas viúvas na igreja? Porque muitos homens morriam nas prisões por causa do evangelho. Então aumentava o número de viúvas na igreja. A gente não tem prisão, né? Não tem prisão, não tem perseguição. Nós podemos pregar o evangelho, você pode na casa do vizinho pregar, você pode na rua pregar, é uma vida boa. Mas aqueles irmãos, apóstolo Paulo e outros mais, mas eles viam isso tudo como um meio de que eles pudessem pregar o evangelho. E quando eles eram presos, ele falou assim, olha, os outros irmãos, quando eles me viram a mim, eles ficaram animados, né, incendiados, para poder fazer a pregação do evangelho. É isso que Deus quer de nós, irmãos, né? Que a gente possa ter essa visão, esse entendimento, que as lutas que passamos, as provações que passamos, de qualquer maneira, eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, não, mas a minha luta é muito grande, não é verdade? A gente pensa, não, mas se a gente pudesse trocar a luta da gente, não é verdade? Se eu pudesse trocar a minha luta por uma outra luta, às vezes nós vemos outros irmãos e pensamos, acho que as lutas dos irmãos é diferente da minha. A minha é muito grande, a minha é muito pesada, a minha cruz é muito pesada. Se eu pudesse trocar, né? A gente pensa assim muitas vezes. Mas não é, irmãos, Deus dá a cada um a sua própria luta, né? E Deus espera que em meio às lutas que a gente passa, a gente possa dar uma resposta positiva. Deus espera que a gente possa marcar a presença. Diante das lutas que eu recebo, das provações que eu passo, Deus espera que eu possa marcar território. Amém? Vamos colocar em pé? Então, querido,